Mais uma vez, bom dia a todos, saúdo todos com a graça e a paz. Irmãos, eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 82. Eu intitulei o tema deste sermão, Deus, o Supremo Juiz. Salmo 82 diz assim a palavra do Senhor: Deus toma o seu lugar na congregação divina. No meio dos deuses, ele julga. Até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? Defendam o direito dos fracos e dos órfãos. Façam justiça aos aflitos e desamparados. Socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Vagueiam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples mortais, e como qualquer dos príncipes, vocês sucumbirão. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Amém. Procurando uma mensagem, uma ilustração acerca desse tema tão importante, e esse tema aqui mostra sobre um tribunal e mostra sobre a justiça, e quando nós falamos de justiça de Deus, é algo importante, porque na visão de Deus temos que ter justiça. Olhando a consultoria jurídica, o Conjur, com respeito à justiça no Brasil, vocês sabiam que o Brasil é o segundo país com a justiça criminal mais parcial do mundo? Que de 139 países, nós estamos em 12º lugar. E dentre os parâmetros que foram analisados, a efetividade, a duração do processo, nós estamos ainda pior. Nós estamos em 133 de 139 países. E agora, meus irmãos, imparcialidade. A justiça, quanto era mais parcial. Sabe qual lugar nós estamos? Penúltimo, atrás da Venezuela. Triste quando nós olhamos isso, a questão de justiça. E quando nós olhamos na palavra de Deus e olhamos esse salmo, nós percebemos o quê? Que Deus está procurando a ter a equidade em Israel. Ele quer justiça e Deus sempre está falando de justiça. Quando nós falamos de justiça, e o salmo está aqui mostrando como Deus estivesse no tribunal. Deus é o supremo juiz. O Salmo 82 não trata-se de um texto político, mas embora ele seja, mas ele trata com bastante propriedade acerca de juízes, magistrados, de governantes e, quiçá, até de líderes de igreja, porque está falando para a liderança. E olhando o Salmo aqui, nós olhamos a Deus nesse tribunal. Ele é o supremo juiz. Deus é o supremo juiz, como nós podemos ver no verso 1. Deus toma o seu lugar na congregação divina. No meio dos deuses, ele julga. Essa palavra congregação também ela pode ser traduzida como assembleia, como a reunião daquele povo de Deus. E a gente pode ver aqui nesse verso o poder e a honra dos magistrados. Eles são poderosos. Eles estão em posição privilegiada. Eles estão colocados ali para julgar, para dirigir a nação de Israel. E eles foram colocados ali por Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. E olhando esse dialeto aqui, na palavra hebraica, nós olhamos a palavra deuses no minúsculo, que significa Elohim, que significa uma majestade, um plural de deuses. E ele está falando aqui que esses magistrados, esses líderes são deuses
no minúsculo. Eles estão representando o Senhor na palavra. Tem um autor chamado Purkser, que ele diz o seguinte: Elohim é o substantivo plural e é usado para seres sobrenaturais e homens de alto escalão e autoridade sobre a terra. E Hermes diz que são pessoas que recebem uma enorme responsabilidade de representar Deus na Assembleia, representar Deus na terra. E a gente pode, então, colocar isso para juízes, para governantes, a gente pode colocar isso para líderes da igreja, pastores, para presbíteros. Olha a responsabilidade. Vocês e nós somos responsáveis para levar a palavra, para ser justo com as pessoas. E é isso que o texto está falando. Os bons magistrados, os que atendem aos propósitos da magistratura, são como Deus. E continuando nesse versículo, nós vemos o quê? A soberania incontestável de Deus. E ela é afirmada. Deus, ele está no meio dessa assembleia. Ele julga todas as coisas. Ele sabe o que está acontecendo cada minuto, cada instante, porque ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele é soberano sobre toda. Ele está presente em todos os debates, ele está vendo tudo que o povo está analisando, julgando, dirigindo. E ele está ali olhando o que eles estão fazendo de bom e de mal para as pessoas. Deus tem o coração e a língua desse povo nas suas mãos. Ele faz uso de como ele quer que seja usada. Que os magistrados e também pessoas que estão na posição superior prestem bem atenção nisso. Olha a importância de nós, de vocês como líderes, e por que não, líderes das suas próprias casas. Vocês como pais são sacerdotes do lar e terão que prestar contas a Deus lá no futuro. Qual a aplicação que nós fazemos aqui então? Os judiciários terrenos são a nomeação de Deus. Os juízes, todos que estão no papel de líder, são colocados por Deus. Todos. Presidente da República, juízes do Supremo, juízes normais, líderes, pastores, presbíteros, são comissionados por Deus. Deus coloca ali. Ele recebe apelações e Deus está vendo como essas pessoas estão praticando a justiça que o Senhor quer. E olhamos aqui, então, nesse tribunal, Deus, o supremo juiz, e agora Deus está começando a olhar, a ter o seu foco nas pessoas. Veja o verso de 2 a 4. Deus mostra o caráter desses juízes. A perversão da justiça não é algo novo, meus irmãos. Ela, desde aquela época passada, quando lemos Amós, nós vemos Deus julgando o povo de Judá, julgando o povo de Israel, julgando as outras nações, porque eles estavam praticando a injustiça e a iniquidade. Veja o verso 2: até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? Deus convoca essa assembleia e ele está vendo a imparcialidade dessas pessoas. A tomar decisões para agradar homens, não para agradar a Deus. Ele mostra a parcialidade desses homens, desses juízes, desses líderes, desses governantes, quando eles olham e procuram ajudar os ímpios. Parece que não há nada novo debaixo do céu, igual fala Salomão. Estamos não muito longe disso, se nós olharmos a nossa sociedade, olharmos o nosso país e olharmos outros países. Os juízes em mente erraram ao mostrar o respeito por essas pessoas ímpias, sempre caracterizando por processos errôneos, falhos e, por que não, até por subornos. Nós, então, como juízes, como líderes, como os pastores, expressaremos Deus no mundo como juiz. Olha a responsabilidade nossa perante a sociedade e o mundo.
Então, nos versos 3 e 4, Deus determina aos juízes: defenda o direito dos fracos e dos órfãos. A instrução de Deus aos juízes é que eles protejam os órfãos, as viúvas, os fracos, os oprimidos. Isso nós olhamos desde o começo da Bíblia. Nós olhamos até o final da Bíblia. Se os irmãos tiverem um pouquinho de paciência e olhar na Bíblia, Deus sempre está falando de justiça, de proteger os pobres, os órfãos, os oprimidos. E nós estamos aqui olhando o mundo. Veja que Deus então fala: tira das mãos dos iníquos, os ímpios. Uma característica dos iníquos é que eles atacam os pobres e defendem os ricos e abastados. É só ver. Quem vai para a cadeia? Às vezes a pessoa rouba um prato de comida, vai para a cadeia, e outros roubam bilhões. Estão aí, passeando no mundo. Nós olhamos isso na Bíblia, é tão falado que Deus coloca tanto sobre isso, sobre a justiça. Lá em 2 Crônicas 19, de 6 a 7, ele fala para o rei Josafá e disse aos juízes: cuidado com o que vocês estão fazendo, pois vocês não julgam para o homem, mas para o Senhor, que está com vocês no julgamento. Agora, pois, que o temor do Senhor esteja sobre vós, tome cuidado e faça isso, pois não há iniquidade com o Senhor nosso Deus, nem parcialidade, nem aceitação de suborno. Olha como Deus está falando isso direto. Gente, vocês têm que andar na justiça. A palavra de Deus, inúmeras vezes a gente vê Deus falando: pratique a justiça, e a nossa justiça é Cristo. Qual a aplicação que nós podemos fazer para nossas vidas, como cristãos? Que devemos fazer por justiça, de modo conciso. Praticar a justiça significa o quê? Receber poder do Espírito Santo para praticar a verdade. É isso que Jesus ensina. Praticar a verdade, a justiça, o amor ao próximo, praticar e ter o fruto do Espírito nas nossas vidas. E a igreja, qual a verdadeira religião? Visitar o pobre, o órfão e as viúvas. Nós estamos praticando essa justiça, meus irmãos. Nós estamos praticando essa justiça que Deus quer que nós praticamos. Qual tem sido o seu papel nessa sociedade? Qual tem sido o papel de nós como deuses? Pois nós somos filhos desse Deus maior, e nós somos filhos de Deus. Nós somos responsáveis para praticar a justiça também em nosso meio. Qual tem sido o seu papel perante as pessoas? O terceiro ponto que eu quero destacar aqui, que Deus mostra então a fragilidade desses líderes. Deus dá uma descrição desses líderes humanos. O verso 5, Deus expõe a fraqueza dos juízes injustos. Eles nada sabem, veja o verso 5, nem entendem, vagueiam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Vejam, esses juízes, esses governantes, esses líderes nada sabem. Deus está falando isso. Apesar dessa posição que a gente se acha, e alguns líderes se acham, Deus fala: você não sabe nada, porque eu cuido de você, eu guio você, eu ilumino você, eu capacito você, eu dirijo você. É o Espírito Santo que nos capacita, nos dirige. Então, os fundamentos da terra vacilam. Quando os juízes andam em trevas, o que acontece com a sociedade? Elas gemem, sofrem, angustiam, porque elas são perseguidas, muitas vezes levadas à escuridão. Tem um autor chamado Boyce que ele menciona, então, 3 perigos desse juiz. Primeiro, ignorância, eles nada sabem. Ação inepta, andam na escuridão.
Uma sociedade abalada, todos os fundamentos da terra são instáveis. Veja, então, a importância do papel de uma liderança, de um magistrado, de um governante para dirigir um país, uma nação. E Deus, então, sentencia os juízes. Veja o verso 6 e 7. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples mortais, e como qualquer dos príncipes, vocês sucumbirão. Vocês são deuses, como eu falei no começo, expliquei, em virtude ao tempo, não dá para detalhar mais, mas a questão é de lideranças. Vocês são filhos de Deus, vocês são filhos do Altíssimo, e aqui é bom a gente abrir um parênteses. Filhos do Altíssimo, aqueles agora que todos recebem a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. São cristãos, são membros do corpo de Cristo, judeus e cristãos. Participam da igreja. Agora são essas pessoas que representam Cristo aqui na terra. E são assim como pequenos deuses. Representam o Senhor. Diferente daquelas pessoas que ainda não são convertidas. Eles são filhos das trevas. Isso é bem claro lá em Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Pela graça sois salvos aqueles que creem em Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E veja então a pena que Deus fala, morrereis como os homens. Os juízes de Israel, com toda aquela pompa daquela época, morrerão como todos os outros. Irão para debaixo de 7 palmos de terra. E lá no futuro, essas pessoas irão se apresentar no tribunal de Deus. E novamente, então, nós vemos no verso 6 aqui, o salmista convocando Deus. Ele é o grande juiz. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. É um apelo do salmista para que Deus, Ele mesmo, como juiz, julga a terra. Nós podemos ver isso, meus irmãos. Vamos um pouquinho no Salmo 94, de 1 a 6. Olha o que fala o Salmo. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Levanta-te, ó juiz da terra, e dá aos soberbos o castigo que eles merecem. Até quando, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Fazem alarde e falam com arrogância. Todos os que praticam a iniquidade se vangloriam. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam as viúvas e os estrangeiros e assassinam os órfãos. Vários salmos e vários textos da Bíblia, Deus chamando a atenção da liderança, chamando os juízes, chamando os responsáveis. Então, Asaf faz um apelo ao Senhor, uma invocação. Levanta-te, ó Deus, julga a terra. Asaf chama Deus para julgar toda a nação. E nós sabemos, meus irmãos, que nós estaremos presentes no tribunal de Deus. No dia da segunda vinda de Cristo. Qual o dia do juízo? Ele está determinado. Será na segunda vinda de Cristo. Lá nos apresentaremos. O juiz está indicado. Quem é o juiz? O próprio Senhor Jesus. O Filho de Deus. E o critério de julgamento, qual é, meus irmãos? Será com justiça. Com justiça. Jesus é a nossa justiça. Nesse grande dia do juízo, todos terão de comparecer perante o tribunal de Cristo. Não foi o texto que lemos, o texto devocional, no verso 10? Nós nos apresentaremos com o nosso corpo, com o nosso espírito, e vocês serão responsáveis por tudo que o seu corpo fez aqui na terra, as boas e as más obras. Olha a responsabilidade nossa, meus irmãos. O reto juiz julgará. E nós vemos então essa predição aqui, pois a ti pertencem todas as nações. O reto juiz será exaltado sobremaneira, e todo joelho se dobrará,
diante dele, toda língua confessará que Senhor Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Spurgeon fala assim: há um rei por direito divino e já está a caminho. O segundo advento de Cristo é a mais luminosa esperança da terra. E por isso que nós olhamos: vem Jesus, Senhor Jesus, venha depressa. Por isso que nós participamos da ceia. E Esdras, então, ele fala assim: venha o teu reino, faça a tua vontade. Essa é a nossa esperança. Quando Jesus, nós não sabemos, mas está determinado por Deus. Ele sabe o dia e a hora. Nós estamos preparados. E Deus não julgará apenas governantes. Deus não julgará apenas juízes. Deus não julgará apenas os líderes, mas julgará também todos os governados também. Todas as pessoas estarão perante esse tribunal, perante o trono branco do Senhor. E lá se apresentarão e serão julgados de acordo com as suas obras. Nós estamos preparados, meus irmãos, para isso? Estamos, porque Cristo é a nossa justiça. Nós cremos que o Senhor Jesus é nosso Senhor e Salvador. Nós praticamos a justiça. Nós estamos preparados para esse dia. Estamos, sim. E as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, é o motivo de se arrepender agora. Você tem essa oportunidade. Arrependa dos seus pecados e creia que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a nossa visão, essa é a nossa esperança. Nós não podemos confiar em juízes daqui, em líderes daqui, porque nós temos um líder supremo, um governador supremo, um profeta supremo, um sacerdote supremo, que é o nosso Senhor Jesus. Ele é a nossa justiça. Ele se fez justiça por nós, encravando nossos pecados lá na cruz. Ainda sobre esse salmo, concluindo, já para o final, Martim Lutero fez comentários muito importantes naquela época, mas que serve para nós hoje. Vejam o que ele fala: onde não há governo, ou onde o governo não é honrado, não pode haver paz. Onde não há paz, ninguém pode manter a sua vida ou qualquer outra coisa em face da ofensa, ou furto, ou roubo, ou violência, ou maldade de outro. Muito menos haverá espaço para ensinar a palavra de Deus e criar filhos no amor de Deus, na disciplina. Mas, ao outro lado, a bênção do bom governo. Entretanto, existe nisto a responsabilidade dos governantes. Deus mantém os governantes. Lutero escrevendo isso, hein? Há mais de 400 anos. Deus mantém os governantes sob controle, para que eles não abusem da sua majestade e poder de acordo com a vontade própria deles, pois eles não são deuses entre o povo e senhores da congregação, de tal forma que eles têm essa posição só para eles e podem fazer o que quiserem. Não é assim. O próprio Deus também está lá entre eles, e Deus os julgará, punirá e corrigirá, e eles, se não obedecerem, eles serão e não escaparão do juízo de Deus. Olha a importância, Deus está no meio da Assembleia, Deus está aqui nessa manhã, Jesus está aqui nessa manhã, nos olhando como Assembleia dele, como tem sido o nosso papel. E podemos, então, ter algumas aplicações para nossas vidas. A primeira delas, meus irmãos, confiar em Deus, confiar em Jesus. Ele preside e governa as nações. Isso abre espaço para o quê? Conseguir amar até os governantes ímpios, orar por eles. Quantas vezes oramos aqui pelas eleições do ano passado? E devemos continuar orando pelos nossos governantes, orar pelo nosso presidente, orar pelo juízo do Supremo, orar pelos deputados.
Para quê? Porque eles se arrependam do mal e se venham se converter. Essa é a nossa função. E para isso nós então temos que desempenhar a nossa vocação, seu chamado secular, meu irmão. Mesmo que você seja político, mesmo que você seja um profissional liberal, mesmo que você seja um professor, mesmo que você seja um profissional de saúde, você é esse que está representando Deus na sociedade. Você está levando a luz de Deus ao mundo. Você está levando a justiça de Deus ao mundo. Como você tem praticado isso e falado aos seus colegas de trabalho? Todas as ações que você faz no seu trabalho, procure praticar a justiça, a verdade, não procurar falhas, enganar as pessoas com os nossos pontos ou com tantas outras coisas. Porque eu e você, meus irmãos, nós somos essa luz na sociedade, mostrar que Jesus é o Senhor e Salvador de toda a terra. E para isso, então, nós temos que ter as armas dos cristãos. Quais são as armas do cristão? Oração, pregação e discipulado. Você ora todo dia, ora pelos seus filhos, ora pela sua cidade, ora pelo seu governador, ora pelo seu presidente, ora pelas pessoas para que elas se arrependam dos seus pecados. Você leva a palavra de Deus, aproveita a oportunidade de pregar a palavra, as boas novas do Evangelho, as boas novas da salvação. Você participa dessa adoração coletiva e da adoração diária. Apresente sua vida presente todos os dias da sua vida. Quando alguém olha para você, você fala, aquela pessoa é uma pessoa que fala a verdade, é uma pessoa que é justa nas suas ações. Como tem sido a nossa justiça? Então, oração, pregação e discipulado são as nossas armas, meus irmãos. Use elas. O tribunal está aí. Deus está olhando todos os nossos passos, todas as nossas atividades, tudo o que nós fazemos. E vamos ter o tribunal de Cristo. Ele será o supremo juiz. Ele vai apartar o que são deles, o que não é deles. O que são deles terão a vida eterna, o que não são deles terá a perdição eterna. O que você está fazendo acerca disso? Quando Jesus te chamar, venha cá. Quais são as suas obras? O que você fez? Você praticou a justiça? Você praticou a verdade? Você praticou as boas obras? Você foi visitar o órfão? Você foi visitar a viúva? Ou você foi visitar aquela pessoa que está enferma no hospital? Levou a palavra de Deus? Praticou as boas novas? Levou o Evangelho de Cristo? O tribunal de Cristo está às portas. Não sabemos quando, mas será de repente. Então, que estejamos preparados para esse grande dia, o dia do juízo, o dia que nós estaremos presentes na presença do Senhor. Amém? Pai querido, graças te damos por essa manhã. Oramos, Senhor, para que o Senhor nos ensine a sermos melhores cristãos, que nós sejamos praticantes da verdade, que nós sejamos luz no mundo, que nós aprendamos e que nós tenhamos o discernimento de levar as boas novas do Evangelho, como esses missionários fazem, já fizeram e continuarão fazendo. Mas nós podemos ser missionários na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Nos ensine, Senhor, a praticar a Tua justiça, a verdade de Jesus, para a honra e glória do Senhor. O Senhor nos use, Senhor, nos capacite, tire toda aquela
vergonha, aquela timidez, que tenhamos intrepidez para pregar o Evangelho das Boas Novas aos que não te conhecem. Nós oramos e agradecemos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar de pé? Que a graça do nosso Senhor Jesus Salvador, o amor de nosso Deus e nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito estejam com todos, para todos sempre. Amém. 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 5 minutos para beber uma aguinha.